Deputados retomam atividades parlamentares após eleições municipais. PECs que sugerem ampliação dos percentuais a serem investidos em saúde seguem em tramitação no parlamento. A audiência pública discute condições das rodovias catarinenses. E ainda o projeto protocolado na Assembleia que busca alternativa para quem quer usar a bicicleta, mas não tem como transportá-la nos ônibus. Agora, no Notícias da Semana. A semana na Assembleia Legislativa foi de retomada das atividades parlamentares. Os trabalhos haviam sido temporariamente suspensos em função das eleições municipais. Os trabalhos da Assembleia Legislativa haviam sido adequados a um cronograma especial de eleições. Para isso, algumas sessões foram antecipadas, para que os parlamentares pudessem participar do processo eleitoral. Com o encerramento do primeiro turno, o calendário da Casa retorna à normalidade. O presidente do parlamento, deputado Gelson Merizio, reforçou que vários projetos deverão ser analisados nesta retomada das atividades legislativas. Votarmos todas as matérias que estão prontas para serem deliberadas, aprofundarmos o debate naquelas que precisam ser estudadas e cumprirmos a nossa missão, que é não termos nenhum prejuízo legislativo em função do ano eleitoral. Entre as matérias a que o presidente fez referência na entrevista estão quase 30 propostas de emenda à Constituição do Estado que tramitam na Assembleia Legislativa. É o caso, Cláudia, das PECs que tratam do aumento de recursos orçamentários para a área da saúde. A maioria tramita na Comissão de Constituição e Justiça e deve entrar em votação nas próximas semanas, como mostra a repórter Maria Helena Salles. Por lei, o governo do estado destina pelo menos 12% do orçamento para a área da saúde. No final do ano passado, por exemplo, a Assembleia Legislativa aprovou o orçamento estadual para este ano, prevendo o repasse de 2 bilhões e 200 milhões de reais entre impostos arrecadados e transferências da União para o estado. Parece muito, mas este valor é insuficiente para cobrir as despesas com atendimentos, internações, cirurgias, entre vários outros serviços. Mas a partir do ano que vem, o percentual mínimo destinado à saúde pode aumentar. Duas propostas de emenda à Constituição protocoladas este ano na Assembleia prevêem o aumento desses recursos de 12% para 15%. Uma PEC é de autoria do presidente da Casa, deputado Gelson Merizio, do PSD. A proposta também é assinada por outros 26 parlamentares e determina o aumento gradual do repasse em 1% ao ano a partir de 2017. Assim, o percentual de 15% seria atingido em 2019. Já a PEC número 2 é uma proposta externa, assinada pela União dos Vereadores de Santa Catarina. Neste caso, a matéria prevê aumento de 0,5% ao ano, atingindo a meta em 2021. As duas PECs foram unificadas com alguns ajustes e estão prontas para a votação em primeiro turno no plenário. Prevaleceu a proposta de um aumento anual de 1% nos repasses, o que representaria em valores atuais 340 milhões de reais a mais para a saúde todos os anos a partir de 2019. Na Comissão de Finanças, que é onde analisa o mérito da proposição, através de seus estudos, concluiu de que o Estado de Santa Catarina tem condições financeiras suficientes para, a partir do ano que vem, já aplicar 1% a mais em saúde, chegando em 2019 com a aplicação dos 15%. Então, nesse momento, a análise na Comissão de Constituição e Justiça é somente quanto à legalidade, à constitucionalidade da emenda proposta na Comissão de Mérito. E concluímos pela legalidade e o projeto agora está preparado para ser apreciado em plenário. Quase 30 propostas de emenda à Constituição do Estado tramitam na Assembleia Legislativa. 5 delas foram protocoladas este ano. Além das duas PECs para a área da saúde, outra que se destaca é a número 5, de autoria do deputado Fernando Coruja, do PMDB, subscrita por outros 15 parlamentares. A proposta prevê que as comissões parlamentares de inquérito possam ser instaladas por meio de iniciativa popular, com adesão ou não dos deputados. Atualmente, as CPIs só podem ser instaladas via requerimento assinado por, no mínimo, 1/3 dos parlamentares. A PEC deu entrada na Assembleia no dia 10 de agosto e já está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando a designação de um relator.
Pela proposta, uma CPI poderia ser instalada por proposição assinada por pelo menos 2,5% dos eleitores estaduais, o que equivale a pouco mais de 124 mil assinaturas. Esses eleitores devem estar distribuídos por pelo menos 40 municípios e pelo menos 1% do eleitorado de cada cidade deverá aderir à proposta. Falando em propostas, um projeto aprovado pela Assembleia em agosto deste ano foi lembrado esta semana. A matéria institui o dia 4 de outubro como Dia Estadual dos Protetores de Animais em Santa Catarina. A data foi criada por meio de um projeto de autoria da deputada Dirce Heiderscheid, do PMDB. Dengo é um cachorro especial. Ele perdeu o movimento das patinhas traseiras quando ainda era pequeno, depois de um acidente. Podia ter uma vida bem mais difícil, mas graças a Rosiane, hoje ele tem uma vida tranquila e feliz. Rosiane é uma protetora de animais. Sozinha, cuida de 16 cachorros. Além disso, é voluntária de uma ONG que cuida de outros 78. Um trabalho que ela faz com muito orgulho. Hoje, ser protetora é ter amor, respeito, zelo pelo outro, né? Eu digo outro, já começa pelo humano, né? E depois pelos animais, pelos cachorros, pelos gatos, pelos cavalos, pelos animais que estão sofrendo. Porque é o que eu sempre digo, cachorro, gato abandonado não nasce na calçada, não se vira. Eles um dia foram beber, alguém pegou e alguém um dia não quis mais e jogou fora, né? Rosiane não ganha nenhum salário para fazer esse trabalho. Tudo que ela consegue é na base do esforço mesmo. Quando resgata da rua um cachorro doente, por exemplo, ela dá um jeito de tratá-lo e, quando possível, coloca o bichinho para adoção. Muitos resgates são indoáveis, a gente nunca vai doar, porque é velho, porque a pessoa não vai gostar. Então, assim, a gente tem cachorros indoáveis, mas tem muitos doáveis e o meu trabalho hoje é voluntário junto a essa ONG, tá? E também tem o outro lado da minha, que eu sou protetora independente, eu tenho os meus casos, né? E também ajudo várias gente a doar, entendeu? Eu acho que se eu conseguisse todo dia um lar para um animal, isso vai cada vez mais fazendo bem para mim. Para a jovem Caterine, o amor pelos animais vem desde pequena. Em casa, ela cuida de 3 cachorros, mas tem outros 4 que ficam numa hospedagem. E tudo é pago pela família. É um sentimento de ser útil para o planeta, de conseguir ajudar de certa forma a humanidade e por que não os animais, sabe? Então isso de conseguir desenvolver dentro de ti algo que vai ajudar o outro. Então os animais são uma parcela da sociedade, digamos assim, que são excluídas, sabe? Então eles precisam de uma atenção especial, então por que não de ajudá-los? Para ela, a Lei 16.989, criada pelo Parlamento catarinense, valoriza o trabalho dos protetores de animais, que muitas vezes é invisível para a sociedade. Essa iniciativa é maravilhosa, porque é uma maneira de reconhecer que os serviços e os trabalhos voluntários de protetoras, eles têm uma importância muito grande, realmente de reconhecimento, para se sentir valorizado por tudo que a gente faz pelos animais. A opinião da jovem é a mesma da bióloga Rosa. Ela tem 2 empregos nessa área e, mesmo assim, consegue cuidar sozinha de 28 cachorros e 2 gatos. Ela comemora a lei que homenageia os protetores, mas tem consciência de que Santa Catarina ainda precisa de outras leis que garantam a segurança dos animais. Os legisladores têm essa obrigação, têm esse papel. Já tem uma que é proibição do aluguel de cães como seguranças. Essa foi uma política estadual. Então, cada legislador no seu município ou no estado tem a obrigação de fazer leis. Temos que acabar com as carroças, gente. Tração animal no século XXI. O que é isso? Florianópolis já vai acabar, já temos uma lei municipal e estado. Então, essas políticas públicas que eu não posso chegar com o carroceiro e dizer o senhor está errado. Por quê? Se não tem lei em relação a isso. Então, o papel do legislador municipal ou estadual é fundamental. Política pública. Amanhã muda o governador, amanhã muda o prefeito, não faz diferença alguma. A lei já existe. E existe para ser cumprida, não questionada.
E veja ainda hoje a busca de alternativas para quem quer usar a bicicleta, mas não tem como transportá-la de ônibus nos trajetos que não possuem ciclovias. A solução pode estar num projeto de lei recém-protocolado na Assembleia. É o que você vai ver em instantes aqui no Notícias da Semana. Não é de hoje que o uso de bicicletas é visto como uma alternativa para melhorar a mobilidade urbana. Mas se deslocar de um município a outro, ou mesmo entre dois bairros de uma mesma cidade, tem se mostrado um dilema. Pois é, Cláudio, sabe por quê? É que como não há ciclovias em todos os pontos, nem sempre a bicicleta se torna viável. Mas um projeto de lei em tramitação na Assembleia pode mudar esse cenário. Quem explica como é a repórter Denise Félix. Você já viu um ônibus assim? Essa não é uma realidade brasileira, mas isso já acontece em lugares como Reino Unido e Austrália. Aqui em Florianópolis, só podem ser transportadas bicicletas dobráveis dentro dos ônibus. E isso pode mudar. Um projeto de lei do deputado Aldo Schneider, do PMDB, propõe que as bicicletas normais também sejam transportadas nos ônibus, só que na parte externa. A proposta é permitir o transporte das bicicletas para que haja integração entre os ciclistas e o transporte coletivo. Se for aprovada, a ideia pode ter bons resultados e desafogar o trânsito caótico das grandes cidades catarinenses. Esse meu projeto ele prevê de que todas as empresas gradativamente vão ter que instalar uma plataforma, né, para carregar as bicicletas dos nossos ciclistas. O que significa isso? A pessoa está lá na Trindade e quer vir para o Estreito. Então aqui até no centro ela vem pedalando porque tem condição, tem pista propícia para o ciclista e daqui até no Estreito não tem. Aí teria o ônibus que teria a colocação da bicicleta e até no Estreito, digamos, ele iria com o transporte público que a cidade oferece. Muita gente que gostaria de andar de bicicleta nas ciclovias ou em outros espaços não consegue justamente por não ter como levar a bike até os lugares. O projeto de lei resolve essa situação. Eu acho uma ideia bem legal, porque todo mundo tem o direito de botar a bicicleta, né? Pois não só as dobráveis, porque as outras não. Querendo ou não, a gente pode andar de ônibus, por exemplo, a gente está aqui lá em Canasvieiras, ir até lá e chegar lá e andar de bike na praia, bem melhor do que precisar ficar andando de pé. A Vera pedala com frequência na Avenida Beira-Mar, em Florianópolis. Ela conhece pessoas que não andam de bicicleta porque não tem como chegar até a ciclovia. E por isso, gostou muito da proposta. Eu achei a ideia excelente, porque muitas vezes a gente, para chegar na ciclovia, tem um bom percurso, né? Que não é seguro. Assim, vindo de ônibus e parando direto na ciclovia seria perfeito. Vai estimular muito, né, aos novos ciclistas. Ao que tudo indica, esse ônibus pode sim se tornar uma realidade por aqui. Outro assunto que vem mobilizando os parlamentares catarinenses é a situação das rodovias do estado. O temor é que as condições da malha viária comprometam novos investimentos. O assunto foi tema de uma audiência pública realizada esta semana na Assembleia. A discussão protocolada pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Casa partiu de uma proposta do deputado estadual do PSD, Milton Obus. Para ele, algumas ações do governo federal simplesmente não atendem às necessidades dos usuários. Além disso, o parlamentar destacou que obras importantes estão com o cronograma atrasado e que a falta de investimentos do governo federal nesse setor gera um impacto econômico negativo cada vez maior para Santa Catarina. Se continuar esse nível de investimentos pífio das últimas décadas para com Santa Catarina, no sistema viário catarinense, que é federal hoje, as principais artérias são federais, o estado vai quebrar. A economia catarinense vai quebrar. E esse é o objetivo dessa audiência. Nós vamos demonstrar com números que o estado está perdendo competitividade, né, esse modelo de diversidade econômica tão propalado, né, a nível de Brasil, está começando a falir e a grande culpa disso é a falta de investimentos em transporte e logística, que faz com que hoje Santa Catarina esteja perdendo a competitividade. As empresas, ao invés de continuar vindo para Santa Catarina, vão começar a sair de Santa Catarina e temos um caos econômico anunciado.
Segundo o deputado, são muitas as rodovias federais do estado que atualmente apresentam uma situação crítica. Corredores importantes como a BR-470, que traz toda a produção do agronegócio do oeste de Santa Catarina para os portos, é insustentável, né? Nós temos aí uma previsão, se continuar esse nível de investimentos, mais de 12 anos para se duplicar o trecho só até Indaial, e sem nenhuma perspectiva do restante. Mas nós temos outros gargalos, por exemplo, a travessia urbana de Rio do Sul já é insuportável, de Blumenau nem se fala. A 280, né, que faz com que o acesso ao próprio porto de São Francisco seja praticamente impossível. O presidente da FETRANSESC, a Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Santa Catarina, destacou os impactos desse cenário para a economia catarinense. Nós temos um custo fixo a hora por caminhão parado de R$ 97,00, fora os custos variáveis. Focar também no prejuízo que o Estado e a sociedade têm com os acidentes. Nós temos 5 portos em Santa Catarina. Toda a produção da cadeia do agronegócio vem pela 470, pela 280. E, infelizmente, os caminhões atrasam em média 2 horas por viagem nesse percurso. Durante a audiência, a Federação das Indústrias do Estado, a Fiesc, apresentou um estudo com o resultado de um monitoramento de obras federais que juntas somam mais de 9 bilhões de reais em investimentos. 56% dessas obras estão atrasadas. Nós entendemos que as demandas são muitas e que a disponibilidade de recursos é insuficiente. Então, nós defendemos a concessão, parcerias público-privadas, mas sempre com a ideia de que a concessão, a parceria público-privada seja um benefício para a sociedade e não mais um ônus. E eu reforço isso dizendo que é preferível você pagar um pedágio justo e ter uma rodovia segura e que você possa trafegar. Sai mais caro você ter uma rodovia insegura e uma rodovia sem condições de trafegabilidade, como é o exemplo da BR-101 aqui na Grande Florianópolis. Registros de ocorrências de furto e roubo em todo o estado já podem ser feitos pela internet por meio do boletim de ocorrência online. Pois é, vai facilitar bastante. É uma expansão do serviço que antes era restrito a ocorrências como perda de objetos e documentos, denúncias e registros de acidentes. O boletim de ocorrência online já estava disponível para perda de documentos e objetos, ameaça, calúnia, injúria e difamação, entre outras ocorrências mais leves. A partir de agora, quem for vítima de roubo e furto também poderá contar com o serviço. O BO pode ser gerado na Delegacia de Polícia Virtual. O procedimento é simples. A vítima faz o registro pela internet e a Delegacia de Polícia Virtual visualiza, faz as correções necessárias e, se for o caso, homologa o registro. Nesta etapa, um policial civil poderá entrar em contato com o cidadão para mais esclarecimentos antes da homologação. Em seguida, o registro é encaminhado à delegacia e despachado por um delegado. O cidadão que registrou a ocorrência poderá receber a visita de policiais civis identificados para a coleta de outros dados sobre o caso. Uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e a de Justiça e Cidadania proporciona a quem comete pequenos delitos do Estado a chance de cumprir medidas judiciais alternativas. A iniciativa já está em prática, vem dando resultados tanto para quem executa quanto para quem recebe o serviço. Mais de 17 mil catarinenses já cumpriram algum tipo de pena alternativa em ONGs, instituições filantrópicas e públicas desde 2012, quando o programa foi instituído no estado. Quem cometeu um delito sem grave ameaça à sociedade e que não esteja respondendo a outros processos pode cumprir pena alternativa. Vista como meio de punir, educar, humanizar e ressocializar quem comete crime de menor potencial ofensivo, a pena alternativa é um benefício concedido pela Justiça, que permite à pessoa em conflito com a lei trabalhar gratuitamente para a comunidade, em vez de responder a processo judicial e até cumprir pena na prisão. Para a Justiça, a pena alternativa desafoga os presídios. O diretor do Centro Catarinense de Reabilitação em Florianópolis, Dr. Marcelo Lemos dos Reis, destaca a importância do trabalho realizado pelos beneficiários, o nome dado a quem cumpre esse tipo de pena. Essas pessoas chegam aqui
e elas nos ajudam, através das suas habilidades, das suas experiências pregressas, a nossa atividade fim. E adquirem também aqui novos valores. E, a partir desses novos valores, elas conseguem enxergar a vida de uma outra maneira. Muitas delas, ao cumprir o seu tempo que foi proposto para ficarem aqui, elas querem continuar aqui. Querem continuar dando sua colaboração em relação à sociedade. Robson tem 29 anos, foi pego numa blitz por porte de drogas e prestou serviços no centro de reabilitação durante um mês. Para ele, a experiência foi transformadora, criou vínculos na instituição e mudou sua forma de pensar e agir. Eu cumpria geralmente 3 horas por dia, tinha dias que cumpria mais, tinha dias que cumpria menos. E a experiência foi muito boa, apesar da equipe ser excelente, que o pessoal que trabalha aqui, e a questão também de poder ajudar o próximo. Isso para mim é o principal, foi o que mais me motivou a estar fazendo esse tipo de serviço. Hoje são pelo menos 5.000 processos em andamento em Florianópolis. A maioria dos infratores tem entre 21 e 30 anos, ensino fundamental incompleto e em situação informal no mercado de trabalho. Para a Secretaria Estadual de Saúde, isso foi um achado, porque nós temos 15 unidades hospitalares que funcionam 24 horas, 7 dias por semana. Então, essas pessoas, normalmente, eles têm turnos diferenciados de trabalho. Eles trabalham à noite ou em outros períodos, porque não pode atrapalhar a vida profissional deles, né? Então, se encaixa muito bem na nossa rede hospitalar. A coordenadora estadual de Penas e Medidas Alternativas, Vanderleia Machado, reforça o caráter preventivo do programa, onde a reincidência é mínima. Esse trabalho, ele permite que a gente consiga avaliar e acompanhar caso a caso. Em se acompanhando caso a caso, em entendendo a história de vida de cada um e dando o direcionamento correto, as possibilidades de reincidência, elas diminuem significativamente. E é esse o nosso diferencial, né? Nós trabalhamos na individualidade de cada ser humano, de cada pessoa. O nosso trabalho, embora seja um trabalho vinculado à questão de um processo judicial, ele é um trabalho que trabalha na perspectiva de humanizar, né? Que é o que traz a Secretaria de Justiça nesse momento, a humanização do sistema. E veja ainda hoje a assinatura de convênios para o repasse de recursos a projetos de inovação e pesquisa. A intenção é investir nos talentos catarinenses. Não saia daí, Notícias volta já. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, participou esta semana do ato que marcou a assinatura de convênios para o repasse de recursos da FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado. Pois é, o montante será investido em projetos de inovação e pesquisa. Os repasses são de aproximadamente 15 milhões de reais. Serão contemplados programas de pesquisa e incentivo ao empreendedorismo e de universidades. O exemplo que é dado pelos empreendedores que estão iniciando suas atividades, fazendo da tecnologia um polo importante da economia catarinense. Mais de 5% da nossa economia já vem dos polos tecnológicos e faz com que se incentive novas ideias, novos empreendedores, especialmente os jovens, a fazerem parte desta nova economia, que é a inovação, que é o investimento no futuro. Por isso, Santa Catarina, mais uma vez, sai na frente e no futuro próximo seremos, com certeza, o maior polo tecnológico do Brasil. Para o governador Raimundo Colombo, esse é o momento de buscar na inovação e no empreendedorismo uma saída para a crise. É um apoio direto às pessoas que têm a vocação, né, empreendedora, que têm uma ideia na área de tecnologia importante. Depois de passar por uma rigorosa seleção e uma avaliação técnica, elas são selecionadas. E aí o governo dá um aporte financeiro para que essas ideias se materializem numa empresa e num produto. E com isso a gente contribua para a competitividade, né, para a eficiência da estrutura empresarial, gere empregos. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, destacou durante o evento a importância da pesquisa, uma maneira de ajudar o governo na busca de políticas públicas. Qualquer país em crise, ele tem no investimento na inovação uma das principais possibilidades da retomada do desenvolvimento. E aqui em Santa Catarina nós temos o berço da inovação. Aqui em Santa Catarina nós temos o papel muito importante desses investimentos, seja por conta
das universidades que aqui existem, seja por conta da formação dos catarinenses. E, portanto, é natural essas parcerias da sociedade privada, do capital privado, mas principalmente do capital público, com os programas aqui do estado de Santa Catarina, para que a gente possa gerar oportunidades, em especial para os jovens. Foram contemplados programas de inovação, empreendedorismo com universidades, SUS e pesquisas internacionais. Outubro está aí, com ele, uma mobilização que se repete todos os anos. É o Outubro Rosa, um momento para chamar a atenção, principalmente das mulheres, para a importância de prevenir o câncer. As discussões começaram esta semana com uma palestra. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 58 mil novos casos de câncer de mama devem ser registrados neste ano no Brasil. O tema foi debatido durante encontro promovido pela OAB Cidadã, em parceria com a Associação Brasileira de Portadores de Câncer. A professora de genética, Yara Muniz, que atua no Departamento de Biologia Celular da Universidade Federal de Santa Catarina, falou sobre esse, que é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. O câncer de mama ele é uma das doenças que são caracterizadas por proliferação celular desordenada e desregulada. E por causa disso, essas células elas crescem em quantidade e podem, além de atingir os tecidos do câncer de mama, elas podem invadir outros tecidos, que é o processo que a gente chama de metástase. Para estimular a participação da população no controle do câncer de mama, foi criado o Outubro Rosa. Jurema Ramos participa do movimento e é uma das diretoras da Associação Brasileira de Portadores de Câncer. Ela reforçou a importância do diagnóstico precoce da doença. O câncer, quando detectado cedo, ele tem 95% de chance de cura. E se a gente não consegue detectar a tempo, às vezes num estágio avançado, já fica muito mais difícil. E as nossas mulheres ainda morrem muito de câncer de mama. É a primeira causa no câncer e a segunda causa na morte da mulher. Para quem enfrenta o câncer de mama, existem alguns direitos garantidos constitucionalmente. A advogada Maria Antônia Werlang é uma das colaboradoras da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, onde oferece orientação jurídica. Ela destacou que a cirurgia plástica para reconstrução mamária é garantida pelo SUS. A Lei dos 60 Dias, publicada pelo governo federal em 2013, também é um direito que deve ser cumprido. O que ocorre atualmente, que levam 6 meses, 1 ano para iniciar o tratamento. E aí o que ocorre? Que o tratamento iniciado é tardio e aí muitas vezes tem que retirar a mama. Quando, se eu fosse tratado a tempo, não haveria necessidade desse procedimento. O Ministério Público de Santa Catarina vai selecionar crianças e adolescentes de baixa renda para a concessão de bolsas de estudo integrais em escolas particulares. Mas as vagas são todas para Florianópolis. Quem explica é a repórter Maria Helena Salles. São 18 vagas disponíveis em 10 escolas particulares de Florianópolis. Há vagas da educação infantil ao ensino médio e para cursos pré-vestibulares e supletivos. O Ministério Público de Santa Catarina vai selecionar crianças e adolescentes com renda familiar de no máximo 4 salários mínimos para bolsas de estudo integrais. Além da comprovação de renda máxima da família, os alunos candidatos a uma dessas vagas devem apresentar bom rendimento escolar nos anos anteriores. Essa análise é critério de desempate, mas os candidatos a vagas da educação infantil e do ensino fundamental 1 não passarão por essa avaliação. As bolsas de estudo são resultado de um termo de ajustamento de conduta. Várias instituições de ensino foram condenadas por cobrança indevida de mensalidades e a concessão de bolsas foi medida alternativa proposta para o cumprimento da sentença. É uma forma de compensar um dano coletivo causado aos consumidores, promovendo um benefício social. As notas dos alunos que receberem essas bolsas terão que ser enviadas ao Ministério Público para assegurar que a sentença seja cumprida. Quando houver desligamento de um desses alunos por abandono de vaga ou troca de escola, a instituição deve comunicar a ocorrência ao Ministério Público para que a vaga remanescente seja preenchida por um novo beneficiário.
As inscrições para concorrer às 18 bolsas de estudo devem ser feitas pelos pais ou responsáveis pessoalmente no Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, de 10 a 25 de outubro, com a entrega de cópias dos documentos de identidade com fotos dos pais ou responsáveis, cópia dos comprovantes de renda dos pais ou responsáveis, cópia da certidão de nascimento ou de documento de identidade do aluno, cópia do boletim escolar de 2016 com notas do primeiro semestre. O documento é dispensável para a educação infantil e ensino fundamental 1. Cópia do comprovante de residência e indicação de número de telefone para contato. O auxílio inclui apenas as despesas referentes às mensalidades da escola. Os gastos com uniforme, transporte e material escolar, quando não fornecido pela instituição, devem ser custeados pela família do aluno beneficiado. E a edição de hoje termina mostrando a homenagem da Assembleia Legislativa ao Lira Tênis Clube de Florianópolis. Foi durante uma sessão especial que lembrou a passagem das 9 décadas de existência da entidade. A sessão especial, em homenagem aos 90 anos do Lira Tênis Clube, foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa. Associados, dirigentes e colaboradores participaram do evento. Um vídeo institucional mostrou um pouco da história e da estrutura do clube. Localizado no centro de Florianópolis, o Lira conta atualmente com cerca de 1.400 sócios e diversas atividades. O atual presidente, Haroldo João Costa, falou sobre a evolução do clube nestas 9 décadas de existência. O Lira Tênis Clube hoje é um clube consolidado na nossa cidade, porque nas gestões passadas e na gestão do presidente Scaramboni, fez uma permuta de um terreno que a gente tinha no Córrego Grande e investimos em 7.300 metros quadrados de área. Então nós renovamos uma grande parte do clube na área física. E com isso nós pudemos também fazer um investimento na área social e esportiva. Haroldo também falou sobre uma personalidade esportiva que já treinou no clube. O Gustavo Kirtin é nosso parceiro. Ele costuma dizer, inclusive, que a quadra Jorge Weckl do Lira se compara com as quadras de Roland Garros. Isso para nós é um grande orgulho. Quando o maior tenista que o Brasil já teve diz que a nossa quadra se iguala às quadras de Roland Garros, nos deixa muito felizes com isso aí. Durante a sessão especial, pessoas que contribuíram para o desenvolvimento e fortalecimento do Lira Tênis Clube foram homenageadas. Aprovada por unanimidade pelos parlamentares, a cerimônia foi conduzida pelo deputado João Amin, do PP. É um clube tradicional da cidade de Florianópolis, que faz parte da história, que realmente nessa sessão tem muito ao que mostrar, várias personalidades passaram por lá, né? E a gente, nada mais justo que na Assembleia Legislativa, ser homenageado a essa instituição que é tão importante para a nossa cidade. Por hoje é só, notícias vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem no mesmo horário. Até lá!